Está no universo de mais de 5 milhões de pessoas com fibromialgia. E os terapeutas, eles estão pedindo ajuda. Com esses terapeutas entregando os resultados que eu entrego hoje, ter fibromialgia, a mulher, o homem, vai ver que é normal ter um tratamento sem dores da fibromialgia e sem remédios. Fibrocast, o primeiro podcast sobre fibromialgia sem dores e sem remédios, onde você, terapeuta, tira barreiras para desbloquear as dores do seu paciente com fibromialgia já na primeira sessão. Olá, sejam bem-vindos ao Fibrocast, o primeiro podcast para falar sobre fibromialgia sem dores e sem remédios. Eu sou Yasmin Silva. E eu sou Jordana Ribeiro. E hoje estamos na primeira episódio da segunda temporada do Fibrocast. Quem nos acompanhou, ao longo dessa primeira temporada, viu como a gente conseguiu atingir centenas de mulheres com fibromialgia. E agora, nessa segunda temporada, nós temos muita coisa especial preparada para vocês, muitas novidades. E no tema de hoje, nós vamos falar sobre a peça que faltava para milhares de pessoas viverem sem dores e sem remédios da fibromialgia. Jordana, você já atingiu centenas de mulheres, com fibromialgia para viver sem dores e sem remédios, mas que história é essa? O que faltava? Olha, Yasmin, como a gente sempre troca ideia, e vê essas mulheres sendo transformadas. Recentemente, há algum tempo eu já tinha percebido isso e no último evento que aconteceu agora para que mulheres com fibromialgia pudessem saber o caminho da vida sem dores da fibromialgia e sem remédios, eu me deparei com uma situação que não dava para fechar os olhos. O Fibromulheres, ele, como muitas de vocês já sabem, o Fibromulheres ensina mulheres com fibromialgia a viverem sem dores e sem remédios, com todos os passos, todas as ferramentas, todas as técnicas para que essas mulheres tenham esse resultado. E por ele ter tantos resultados assim, qual que é o formato dele? As vagas são limitadas. Então, a gente não consegue, por mais que a gente já tem uma quantidade, a gente já transformou a vida de centenas de mulheres e vem transformando a vida de centenas de mulheres com fibromialgia, muitas mulheres, depois que eu abri a última turma do Fibromulheres, muitas ficaram de fora. Por quê? Porque a gente tem vagas limitadas, a gente dá um acompanhamento. Por mais que o Fibromulheres é um passo a passo, que essa mulher ela consegue fazer de forma online, sem precisar de um horário na sua agenda, nós damos suporte terapêutico dentro da comunidade restrita do Fibromulheres. E isso demanda muito da gente. E para que a gente possa dar esse suporte de qualidade, que é algo que eu prezo muito por qualidade e não quantidade, a gente restringe a quantidade de vagas. E a gente percebeu que muitas mulheres ficaram de fora, do Fibromulheres, querendo ali a transformação, querendo, qual mulher com fibromialgia não deseja ficar sem dor. E ao mesmo tempo que eu percebi, eu vi essas mulheres ficarem de fora, eu me deparei já há algumas semanas, terapeutas me mandando direct lá no meu Instagram, pedindo supervisão. Jordana, você faz supervisão? Quanto que é a sua supervisão? Outros terapeutas me pedindo ajuda de como que ele pode tratar o paciente com fibromialgia dele para que eles conseguissem atingir os mesmos resultados que eu atinjo dentro do Fibromulheres. E aí, juntando esses dois cenários, eu falei assim, não dá para ficar quieta, não dá para não ver uma situação que está latente, que tem ali uma demanda, porque eu, com as fibromulheres, a gente conversa, elas me relatam várias vezes o quanto que antes de terem entrado no Fibromulheres, elas se deparavam com profissionais que não entendiam a questão das dores, não entendiam a fibromialgia em si, não conseguiam dar esse suporte adequado, o tratamento adequado, onde muitas vezes elas se sentiam até reprimidas por ter o que elas tinham, por sentir o que elas sentiam. Então eu percebi que eu precisava ir além. Dentro do Fibromulheres, eu consigo alcançar centenas de mulheres com fibromialgia, para elas viverem sem dores e sem remédios. Só que construindo uma legião
de terapeutas, onde eu pudesse ensinar esses terapeutas a serem referência no tratamento da fibromialgia, sem dores e sem remédios, aí sim eu consigo mesmo atingir a minha missão, que é alcançar milhares de pessoas com fibromialgia a viverem sem dores e sem remédios. Então foi aí que veio esse novo momento que nós estamos entrando. Momentinho, eu vou dar uma segurada aí para a gente entender melhor. Isso foi, a gente percebe, né, que foi demandas que você percebeu que foram construídas ao longo do tempo, né, durante sua jornada, porque você já contou aqui pra gente como que foi essa construção do Fibro Mulheres, como você, para quem quiser até voltar lá no início dos primeiros episódios, você contando como foi sua entrada dentro do mundo da fibromialgia, né? Sim. E nisso eu percebo tanto que você é intuitiva, né? Quem te acompanha de perto sabe o quanto você escuta essa intuição. Então, como que é esse sentimento para Jordana, antes da gente entrar nessa percepção do que está sendo construído? Quais os sentimentos? Se foi uma intuição mesmo, além dessa percepção que você teve? Porque a gente sabe que você sempre busca, né, essa melhor qualidade para mulheres com fibromialgia. Porque acho que isso tem muito a ver com sua missão. Então, se você puder contar um pouquinho disso. Então, vamos voltar um pouquinho para contextualizar, né? Quem me acompanha, quem foi lá no primeiro episódio, sabe como que eu entrei nessa área da fibromialgia. Eu me deparei com uma paciente com fibromialgia dentro do meu consultório, foi aí que eu comecei a mergulhar nesse universo. E a partir de então, a minha missão começou a ser defender essas pessoas, defender ali inicialmente essas mulheres com fibromialgia, para que elas pudessem ter qualidade de vida. Dentro do Fibromulheres, eu me deparei com uma imensidão de resultados que o Fibromulheres proporcionava, que elas não estavam só atingindo a qualidade de vida, mas mais do que isso, elas estavam vivendo sem dores da fibromialgia e sem remédios. Então, nesse contexto, eu comecei a trabalhar, a vivenciar, a mergulhar ainda em todo esse processo. De fato, eu comecei a capinar o lote, né? Eu capinei o lote ali da fibromialgia. Não tinha na época, e até então não tem, né, uma especialização específica para fibromialgia, não tem um tratamento que volta para essa questão da vida sem dores, da fibromialgia sem remédios. Então, até então, ali naquele momento, tinha poucos profissionais que trabalhavam especificamente com fibromialgia e muito pouco artigos. Então, eu precisei buscar em artigos americanos, artigos espanhóis, eu busquei na neurociência, na constelação, em outras ferramentas que eu fui me aperfeiçoando e me especializando. E aí, dentro de tudo isso, eu construí toda a metodologia do Fibromulheres. E em relação à questão da intuição, né, porque de fato eu vou me movimentando e eu falo assim muito que eu permito que o Espírito Santo me guie. Deus dá todas as ferramentas para que a gente possa ter o suporte, né? Claro que eu me especializo, eu estudo na área e tudo mais, só que para mim é muito forte e eu fico muito conectada com essa parte da espiritualidade. Então eu uno toda essa questão da ciência, dos estudos, com aquilo que toca no meu coração e aquilo que eu tenho de conexão com Deus mesmo. E chegou um momento, eu tive uma experiência no... Nossa, você tá me fazendo eu falar coisas que eu nem imaginei que eu ia falar aqui. Eu tive uma experiência em 2000 e... Deixa eu pensar. Hoje estamos em 2023, 2021. Eu tive uma experiência em 2021 no México. Nem estava planejada essa viagem. Eu caí muito de paraquedas lá. Eu tive um sonho. E nesse sonho, no começo do ano de 2021, em janeiro de 2021, eu tive um sonho. E esse sonho, eu estava no México, conversando com algumas pessoas. E aí, quando eu acordei, eu lembro, assim, muito essa questão. Quando eu acordei, eu falei assim, pro meu marido, eu falei assim, amor, esse ano a gente vai no México. Aí ele olhou assim, tipo, eu tava tomando café. Eu falei assim, amor, eu sonhei que a gente tava no México, eu tava no México. E esse ano a gente vai pro México. Aí ele olhou assim, ele já me conhece, né? Já sabe do jeito que eu sou, ele tá. E pronto, foi o assunto.
E nada de planejar viagem, nem nada, assim, sabe? Aí quando foi em julho, eu tava assim, mega estressada, né? Tava época ainda de pandemia e tudo mais. E aí minha madrinha, ela não mora aqui no Brasil, minha madrinha veio, ela mora nos Estados Unidos. E aí meu marido brincou, falou assim: Marisa, você não quer levar a Jordana com você, não? Ela tá precisando descansar. Aí ela pegou e falou assim: Uai, as fronteiras não estão abertas, mas a gente pode ir pra Cancún. Aí eu falei: Uai, Ué. vamos. E aí quando marcou, tipo, foi tudo muito rápido, né? Isso foi em junho, julho, a gente foi em agosto pra Cancún. Eu fui daqui do Brasil e minha madrinha me encontrou lá, né, no México. E aí, quando eu tava organizando tudo mais, veio esse sonho. Eu, caramba, meu Sem Deus. você ver, você já estava realizando. Exatamente, eu já tava lá. Tipo, meu Deus. Aí eu senti cada vez mais forte que eu tava indo pra lá pra receber uma mensagem, sabe? E eu senti isso muito forte. Eu tava indo pra receber uma mensagem, então eu fui aberta pra falar assim, ó, o que que eu preciso entender, o que que eu preciso aprender e receber aqui deste lugar, né? E aí foi muito bom fazer essa viagem com a minha madrinha, teve uma experiência maravilhosa. E, e aí, num dos passeios lá em Cancún, a gente foi no Chichén Itzá, né? Que é um dos templos lá, que as pessoas acham que é pirâmide, mas não é pirâmide, é um templo. Enfim, eu tive uma conexão muito forte lá. E uma das mensagens que eu recebi foi essa questão de liderança, de liderar pessoas na missão que eu estava. Até então, eu tinha entendido que eu ia liderar minhas estrelas guias dentro do Fibro Mulheres, né? Eu ia ter ali um universo de estrelas guias com as Fibro Mulheres e tudo mais. Só que as coisas foram caminhando de uma forma que semanas antes, meses na verdade, alguns meses antes de deixar tudo isso claro, né, do evento, das mulheres ficarem de fora e os terapeutas, enfim, me veio uma vontade muito forte de ensinar terapeutas. Só que aí eu fiquei com isso, mas ok, continuei fazendo o que eu já estava fazendo. Só que sabe aquela coisa que começa a não incomodar, mas impulsionar, assim? E aí começou a impulsionar, eu peguei e falei com a equipe, eu falei, virei e falei pro Roberto, tá me chamando. E a gente tinha um projeto para isso acontecer, né? Então, mas só que era mais para frente. Então, as coisas foram acontecendo e eu fui percebendo os sinais, porque eu acredito muito assim, que a gente precisa estar aberto para os sinais e se preparar para esses sinais, para quando acontecer de Sim. uma forma fluida, né? Então, eu fui me preparando, fui permitindo que Deus me preparasse também, espiritualmente e tudo mais. E aí chegou um momento que veio a turma 16 do Fibro Mulheres, com um monte de mulheres ficando de fora, junto com terapeutas pedindo, que já tinha alguns me pedindo, mas dessa vez começou a aumentar demais. Falei assim, pronto, é o momento. Não dá, porque se a minha missão foi quando eu resgatei tudo isso, né? Se a minha missão é alcançar milhares de mulheres com fibromialgia, que eu consegui, e isso, um detalhe importante, os homens já estavam me confrontando. Por que são mulheres? Os homens também têm fibromialgia, aquela coisa. Eu falei, gente, mas as mulheres, eu tenho algumas especificidades das mulheres que eu gosto de trabalhar. E não dá pra abranger tudo. E aí os homens estavam me procurando e falando isso, né? Ah, por que são os homens? E às vezes as esposas me procuravam, ah, por que não tem os homens também? Enfim, se a minha missão era alcançar, e já estava ali sendo uma barreira essa questão de não entrar todas as mulheres, eu falei assim, gente, a gente vai alcançar centenas de mulheres com fibromialgia. Mas a gente está num universo de mais de 5 milhões de pessoas com fibromialgia. E os terapeutas, eles estão pedindo ajuda. E eu precisei capinar o lote e abrir toda essa estrada para eu ser a profissional que eu sou hoje, para eu ter a expertise que eu tenho hoje, para eu entregar resultado que eu entrego hoje dentro do Fibro Mulheres.
E uma das coisas que eu acredito muito é em relação ao que a gente tem que compartilhar. Se a gente tem conhecimento, a gente precisa distribuir. E eu acredito muito que quanto mais a gente compartilha conhecimento, mais a gente tem. Porque, para mim, esse é o ciclo. Essa é uma das leis do universo e quanto mais a gente dá nesse sentido, mais a gente recebe. E por que não compartilhar todo o conhecimento que eu tenho, sendo que eu percebo terapeutas e profissionais que não têm conhecimento básico da fibromialgia, não tem um conhecimento ali de como abordar essa pessoa com fibromialgia. E se eu não consigo atingir através do Fibromulheres e tem esses terapeutas querendo aprender, por que não ensinar? Por que não mostrar para eles o caminho que eles podem ser referência no tratamento da fibromialgia sem dores e sem remédios? Porque eu sozinha sou uma, mas eu treinando terapeutas para eles serem referências no tratamento da fibromialgia sem dores e sem remédios, nós somos uma legião de terapeutas onde a gente atinge uma multidão de pessoas, tanto não só mulheres quanto homens, e também aquelas pessoas que por algum motivo não quer estar online, quer ali um terapeuta para chamar de seu, quer estar ali dentro do consultório, né? Porque aí a gente abrange todos os formatos. Então eu decidi mudar de fato. Quando eu falei da minha missão, eu decidi mudar de fato a realidade da fibromialgia, do ramo da fibromialgia. Ah, Jordana, é coisa demais, né? Ah, tá sonhando alto? Eu sonho alto mesmo. E se a gente não sonha alto, que sentido que tem? Então eu sonho alto porque o mesmo esforço, teve, acho que Steve Jobs que falou, não lembro. O mesmo esforço que a gente tem de sonhar alto e sonhar baixo, é o mesmo. Então eu prefiro sonhar alto e me movimentar para esse propósito, para essa missão, para que os terapeutas também possam entregar resultados como eu entrego hoje e a gente mudar a vida dessas pessoas e mudar a realidade da fibromialgia. Porque hoje se fala, ai, você tem que conviver com dor, ai, você vai ter que viver assim, ah, não tem cura. Com esses terapeutas entregando os resultados que eu entrego hoje, ter fibromialgia, a mulher, o homem vai ver que é normal ter um tratamento sem dores da fibromialgia e sem remédios. As pessoas vão ver que é normal viver sem dores da fibromialgia e sem remédios. Porque hoje é algo muito cabuloso, né? Hoje parece até charlatanismo, algo mentiroso. Por quê? Porque eu precisei capinar o lote ali. Agora eu vou ter, a legião de terapeutas dando os resultados e mostrando o quanto é possível e o quanto eles estão entregando valor na vida dessas pessoas, fazendo com que eles sejam referências no tratamento da vida sem dores da fibromialgia sem remédios. Eu acho que aqui já tá ficando claro pra gente, então só pra gente entender direitinho e melhor sobre essa construção sua, porque tá claro, né, que você foi e você é a pioneira, né, dentro da área da vida sem dores e sem remédios da fibromialgia, como você já deixou claro, já capinou o lote aí. E além de você ensinar mulheres sem dores, além de você ensinar mulheres a viverem sem dores e sem remédios da fibromialgia, qual que é essa peça de agora? O que você vai fazer? Que peça é essa? Agora eu quero que você seja bem claro aqui pra gente, porque você vai falando de terapeuta, dessas mulheres que ficam de fora, né? Dos homens também. Uhum. Qual que vai ser essa peça? Qual que é a mudança deste momento? O que está sendo construído? Certo. A peça é justamente essa, Yasmin. É eu construir uma metodologia voltadas para terapeutas, para que esses terapeutas se tornem referência no tratamento da vida sem dores da fibromialgia sem remédios. Eu vou facilitar todo esse lote que eu capinei, todos esses anos que eu estudei, para entregar o resultado que eu entrego hoje na vida dessas mulheres, onde elas vivem sem dores da fibromialgia sem remédios, eu vou ensinar para esses terapeutas
tudo com passo a passo, mastigado, para eles aprenderem a como fazer isso, para que eles possam ser referência na vida, no tratamento da vida sem dores da fibromialgia e sem remédios. Essa é a peça que faltava para a gente atingir milhares de pessoas, porque eu atingo centenas. Agora, com esses terapeutas junto comigo, nós somos uma legião de terapeutas para fazer com que essas pessoas vivam sem dores da fibromialgia e sem remédios. O Fibromulheres vai continuar existindo, né? Eu vou continuar impactando a vida das minhas fibromulheres. A gente vai continuar lá dando todo o suporte terapêutico e transformando essas mulheres, né? Só que de um outro, aquelas que desejam entrar, vai ter um outro formato para que elas possam entrar no Fibromulheres, que agora vai ter mais terapeutas preparados. A partir de agora, eu vou estar ensinando esses terapeutas para entregar o resultado que eu entrego para essas mulheres e a gente conseguir atingir milhares de pessoas com fibromialgia. Nossa, que lindo sua mensagem. Então, quer dizer agora que você vai ser a mentora desses novos terapeutas que têm interesse em ensinar junto com você a homens e mulheres, seria isso? A viverem sem dores e sem remédios da fibromialgia. Exatamente, porque agora a gente consegue abrir, né? Não é só eu vou ensinar esses terapeutas. E aí eles vão conseguir atender em consultório, né? Eles vão aprender a montar protocolos de tratamento para a vida sem dores da fibromialgia e sem remédios. Então, eu vou montar essa metodologia para que eles possam especializar e ter um preparo ali para eles atenderem na cidade deles, da forma que eles quiserem, porque eles vão estar com a base e tudo que eles precisam para entregar esse resultado para esses pacientes com fibromialgia. Nossa, então realmente a Jordana tá. Acho que agora você pode dizer que você está atingindo o máximo daquilo que você pode, no sentido de como você se sente em relação a isso? Você acha que você está atingindo agora de fato a sua missão? Afirmar isso agora ainda está cedo. Atingir o máximo, não sei. Vamos ver como vai ser, né? Porque eu acredito que quando a gente abre um novo caminho, tem vários outros caminhos. Então, mas sim, agora eu estou podendo expandir mais para que a minha missão ela seja alcançada, ela seja atingida. Então, digamos que você está mais próximo da sua missão agora. Exatamente. Aí, quando você fala sobre essa questão da intuição, é muito o meu coração, ele vibra nesse sentido, sabe? Porque o Fibromulheres, ele já me dava, assim, todo um gás, uma motivação de transformação. E quando eu penso nesse sentido de ensinar terapeutas a serem referência no tratamento da fibromialgia sem dores e sem remédios, meu coração pulsa, assim, sabe? Vibra ainda mais, porque eu sinto que é muito isso. Eu acredito, assim, que o caminhar, ele veio com Fibromulheres e precisou de toda essa proporção que o Fibromulheres ele tem, né? Toda essa proporção, a forma com que ele alcança, para mostrar qual que é o próximo degrau para essa missão. Então, é junto com o conhecimento, com a sabedoria, com a ciência e também com a intuição, com a espiritualidade e a conexão dos dois, para a gente poder ir percebendo. Para eu, pelo menos, eu sou muito assim. Para eu ir percebendo o que eu preciso fazer e qual que é o meu próximo passo. E o meu próximo passo para atingir essa missão é essa. É treinar e aí trabalhar com o aperfeiçoamento desses terapeutas. E é bom ouvir você falando, porque se vocês olharem aqui bem no olhinho da Jordana, vocês vão ver ele brilhando. E é muito bonito você ter essa clareza, né? E o que a gente percebe é que essa clareza, ela veio com o tempo, né? Igual você falou, né? Precisou, de fato, de você capinar o lote, de você entender que, de fato, né, faltava profissionais para lidarem com isso, precisou você transformar vidas, entender esse papel de liderança para ir cada vez mais além, né? Porque é mais um degrau, né? E
vão vir outros também, né? Que eu acredito que a gente tem que pensar dessa forma. E ver que você está escutando esse chamado, eu acho que acredito que seja uma oportunidade muito boa. Porque você, quando você conta, né, do início, que quando você começou não tinha profissionais, não tinham muitos estudos nessa área, e agora você já tem uma diferença, né? Porque ainda não tem, mas tem profissionais interessados, né? Sim. Então, acho que é diferente, né? São cenários diferentes também, né? Exatamente. Eu acredito que é tudo uma questão de ecossistema, sabe? Porque tinha pouquíssimos profissionais na época, tinha 3, 4 profissionais que falavam sobre fibromialgia e falavam sobre alívio de dor, nem era sobre a vida sem dores da fibromialgia e sem remédios. E aí eu comecei a capinar esse lote. Hoje a gente percebe já uma quantidade de pessoas que falam sobre fibromialgia, que é muito bom, uma quantidade de pessoas que começaram a falar agora de vida sem dores da fibromialgia e sem remédio, porque tá vendo que é possível. E trabalhar nessa forma, né, treinar terapeutas, aperfeiçoar terapeutas, eu acredito que vai ser assim uma via de mão dupla, sabe? Por quê? Porque vai ter terapeutas realmente capacitados e preparados para atender essa demanda de pacientes com fibromialgia. E eu percebo que os pacientes com fibromialgia, a tendência é eles ficarem mais confortáveis e seguros também com esses profissionais. Porque o que eu percebo muito é uma insegurança dos pacientes com fibromialgia de verem essa promessa, né, a vida sem dores, a fibromialgia sem remédios, e ficar inseguro de tomar uma decisão porque eles escutam dos médicos, escutam dos outros profissionais que não tem cura. Você vai ter que conviver com dor. Vai se acostumando. Então, quanto mais terapeutas, porque prometer é fácil, né? Entregar resultado que O é diferencial, o né? diferencial, que é o desafio. Então, prometer tem um monte prometendo. Agora, esse público, esses pacientes com fibromialgia, verem o resultado que os terapeutas eles estão entregando, né? A partir do momento que eles aprendem de fato como fazer isso, vai trazer uma segurança maior para essas pessoas. Uma segurança maior de saber quem é o terapeuta, onde que ele se aperfeiçoou, né? Como que ele se aperfeiçoou, quais os resultados que ele está entregando, porque ele vai entregar resultado. A tendência é cada vez mais, a partir do momento que eles têm um lugar que não existia antes e que agora passa a existir, dele focar na fibromialgia, dele perceber quais são os estudos, quais são as técnicas que ele precisa aplicar, quais são os protocolos que ele precisa aplicar para ter esse resultado, ele vai ficar mais seguro para atender esse público e o público vai ficar mais seguro para conectar, né, para entrar em contato com esse terapeuta. Então, assim, todos ganham, porque os terapeutas ficam seguros e os pacientes ficam seguros com o resultado. E é muito interessante você falar essa questão de segurança, né? Porque até só para quem ainda não me conhece bem, assim, não é sobre mim, mas é muito interessante quando você fala essa questão de segurança, porque assim como as mulheres que chegam aqui querendo a vida sem dores e sem remédios da fibromialgia procuram por um especialista, que no caso aqui é você, que entende de fato, eu sei o quanto diferencial isso é para um profissional. Porque eles te procurarem agora, que falou assim, que você está oferecendo, né, oportunidade de se capacitar diante disso, diante da fibromialgia, pode ter outros, sei lá, centenas, embora você já tenha dito aqui, né, que é pouco, né? Pouco ainda que tem sobre, dessa formação específica para terapeuta. Porque eu lembro quando eu cheguei aqui, que eu não, tipo, eu conhecia pouco e eu queria aprender mais. Então, eu sei o quanto é importante e o quanto diferencial é estar com uma pessoa que entende de fato o que é a fibromialgia e como chegar nos resultados da vida sem dores e sem remédios, porque eu sinto que eu também estou mais próxima desse caminho por estar aqui próximo a você, que é uma profissional que de fato entende e sabe o que está fazendo, que tem experiência, que tem resultado e que mostra de fato aquilo que realmente é. E
E realmente, acho que eu fico até emocionada de falar, porque é muito encantador você estar do lado de uma pessoa que está fazendo diferença, que sabe o que está fazendo e que passa aquilo que acho que de verdade precisa ser mostrado. E que eu também eu não conhecia outras áreas, não conheço outros profissionais que ofereçam o que você oferece hoje. Então, saber também que você está entrando nesse caminho de oferecer para mais pessoas, capacitar mais terapeutas para que eles possam entender, para mim também acho que é muito gratificante. E acho que você nem estava esperando eu falar isso, mas para mim realmente diferencial, é muito bonito. E eu sei que tem resultado. Uhum. E é muito isso, né? É algo que já estava acontecendo dentro do Fibromulheres. Eu treinar esses profissionais e o caminho que você está seguindo é incrível, assim, ver você cada vez mais segura, você podendo também, junto comigo, dar o suporte ali para as Fibromulheres e sair ali da nossa casa, que é o Fibromulheres, para treinar e preparar outros profissionais é algo realmente muito motivador para mim, muito instigante para que a gente possa alcançar essa missão. E eu fico muito feliz de ver você assim. Porque é lindo, né? Que de fato você já tinha plantado, que quem tá ali do seu lado te acompanhando todo dia, sabe que a sementinha você já plantou. E agora, acho que é literalmente, né? Mais um degrau e ver que tá expandindo. Isso É mesmo. muito bonito. E acho que obrigada, Jordano, por hoje. Vocês, terapeutas que estão chegando aqui agora, que acompanham desde o início, né, essa trajetória da Jordano, agora vocês terão a oportunidade também de estar mais próximo da Jordana e mais capacitados para intervir junto a essas milhares de pessoas, né, que têm fibromialgia, que buscam a vida sem dores e sem remédios. É isso aí. Eu faço aqui um chamado para você, terapeuta. O universo da fibromialgia é gigantesco e não tem muito preparo, não tem muitos profissionais preparados para isso. Então é a sua oportunidade de se preparar para alcançar a quantidade de pessoas que tem na fibromialgia, para você ser referência no tratamento da vida sem dores da fibromialgia e sem remédios. Vamos juntos aí construir essa legião de terapeutas referência no tratamento da vida sem dores da fibromialgia e sem remédios, para transformar cada vez mais vidas. Fica o convite para você. Se você gostou, se inscreva aqui no meu canal, segue todas as minhas redes sociais, Instagram, Facebook, Spotify, aqui no canal do YouTube, curte, comente, compartilha com outros terapeutas para que a gente possa alcançar milhares de pessoas com fibromialgia para viver sem dores da fibromialgia e sem remédios. E você ser referência nessa área também.